Vamos falar um pouquinho sobre essa aqui, a aula 8, tá? E eu quero começar falando sobre campo elétrico, só que agora é uniforme, tá certo? Campo elétrico uniforme a gente chama de céu, uma região de céu. Deixa eu mostrar por quê, ó. Campo elétrico uniforme, uma região de céu. Quando que eu tenho um campo elétrico uniforme? Imagine um capacitor com duas placas paralelas. Um capacitor é um aparelho que serve para armazenar energia elétrica, tá? E ele é assim, ele tem duas placas paralelas. Uma placa fica eletrizada positivamente e a outra placa fica eletrizada negativamente. O que surge entre essas placas? Surge o campo elétrico uniforme. As linhas sempre saem do mais e vão para o menos. Saem do mais, vão para o menos. Professor, por que é uniforme? Porque as linhas são paralelas. Então, as linhas paralelas, isso representa um campo elétrico uniforme. O que é interessante saber? Falar um pouquinho sobre deslocamento de carga. Se eu soltar um próton aqui, moçada, lembrando, hein? O campo elétrico está apontando para lá. Em qualquer lugar, o campo elétrico é esse. Se eu soltar um próton aqui, o que acontece com esse prótonzinho aqui? Ele vai correr para o lado mais ou para o lado menos? Eu sei que você respondeu. Vai para o lado menos. Então a força elétrica estaria para lá. Se eu colocasse um elétron aqui, ó, próximo a essa placa, para onde ela vai correr? Isso mesmo. Ela vai correr para esse outro lado, uma força elétrica contrária. O que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que quando o Qzinho, isso aqui é um Qzinho, quando o Qzinho for positivo, a força que atua sobre esse Qzinho sempre vai ter a mesma direção e sentido do campo. Então quer dizer, ó, essa força, o campo está para lá, se essa carga for positiva, a força também vai estar para lá. Então carga positiva, Qzinho positivo, ó, se desloca a favor ao campo. Então esses dois aqui, ó, quando a carguinha é negativa, quando a carguinha é positiva, a força que atua no campo, que atua nessa carga, possui a mesma direção e mesmo sentido. Então, ó, campo e força possuem mesma direção, tá? E sentido, quando ela é positiva. Agora, quando o Qzinho for negativo, aí vai ser o seguinte, Qzinho negativo, ó, eu vou ter força, vamos pensar o campo para um lado, a força que atua nessa carga vai ser para o outro lado. Então, carga negativa recebe a ação de uma força contrária ao campo. Então, eu vou anotar isso aqui, ó. Quando a força, o campo e a força possuem a mesma direção e sentido contrário, sentidos opostos, tá certo? Então, quando o Qzinho for positivo, a força e o campo estão para o mesmo lado. Quando o Qzinho é negativo, a força que atua nela e o campo que está naquele lugar onde ela se encontra tem sentidos opostos, ok? Professor, o que é interessante a gente saber a mais? Quando eu soltei esse próton aqui, por exemplo, ou esse elétron, ele ficou sujeito a uma força. E esse corpo vai acelerar, tá certo? Vai ter uma aceleração. Imagina, lembra do campo, ó, do capacitor? Vou desenhar o capacitor aqui rapidinho. Então aqui está o capacitor de novo. Então quando eu soltei aquele próton ali, por exemplo, ele acelera para o outro lado. Então ele vai acelerar para aquele lado. O que ele pode perguntar para nós? Ele pode perguntar, pessoal,
Então aqui está a força que atua nele. Essa é a força F. Ele pode perguntar qual é a aceleração que ele acelera. Então a chamada aceleração, tá? Aceleração elétrica. Ok? O que eu vou fazer? A única força que atua nesse corpo, nessa carga aqui, ó, é a força F. Então eu posso dizer que a força elétrica, ela é uma força resultante, é a única. E isso eu vi na aula anterior. Lembra que eu mostrei que campo era a força dividido pelo módulo da carga. Se eu pegar esse carinha e passar multiplicando, a força elétrica é o campo vezes a carguinha em módulo. Então eu posso dizer que isso aqui vai ser, ó, o campo vezes o módulo da carguinha igual. O que é força resultante? Na segunda lei de Newton, Newton falou para nós, a massa vezes a aceleração. Se eu pegar esse M e passar dividindo, eu vou ter que E vezes o Qzinho dividido pela massa é igual a A. Vamos deixar bonitinho, ó. A é igual ao campo vezes o módulo da carguinha dividido pela massa. Isso aqui é chamado de aceleração elétrica. Ok? Essa é a aceleração elétrica. Beleza? Lembrando vocês o seguinte. Quais são as unidades? O campo é Newton por Coulomb. O Qzinho é em Coulomb. O M